Olá, gente, tudo bem? Há alguns dias eu postei uma dica de site para vocês, o archive.org, a partir do qual você pode fazer download de textos e de livros mais antigos, livros do século XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, livros já não mais republicados. E eu mostrei lá um exemplo de download de um livro do Higino, que é aquele fabulista que nós lemos nas primeiras sessões do Latinitas. Agora eu resolvi fazer com o Fedro o mesmo processo. Fui lá e peguei uma edição mais antiga, né, uma coleção, né, das fábulas de Fedro mais antiga, para mostrar para vocês novamente, só que agora com um pouco mais de detalhe, a título de curiosidade. É claro que se você estiver estudando Fedro, seja no âmbito da literatura, seja no âmbito da tradução, né, de língua, você não vai usar edições assim tão antigas, ou não vai usar apenas edições assim tão antigas. Você tem já trabalhos mais recentes, mais confiáveis, mais rigorosos. Agora, eu coloco aqui a título de curiosidade, para que você veja o tipo de material que você pode encontrar naquele site e que você pode folhear de vez em quando para ver como é que o mesmo texto, né, era apresentado, ou podia ser apresentado. Nesse caso em particular, a gente tem uma edição de 1675, como você pode ver aqui embaixo em numerais romanos, né? É uma edição das fábulas de Fedro, feitas por Pierre Danet, né? Aqui está o nome latino, o livro inteiro é preparado em latim, e feito para o príncipe, né? Para o Delfim, na época do reinado de Luís XIV. Então, olha só, traduzindo aqui rapidamente, aqui são os Libri Quinque, né? Os 5 livros, Fabularum Aesopiarum, das fábulas de Esopo, Phaedri Augusti Caesaris Liberti, do Liberto de César Augusto, Fedro, né, de nome Fedro, Iusso Christianissimi Regis, por ordem do Cristianíssimo Rei, Inussum Serenissimi Delphini, para o uso do Sereníssimo Delfim. Eram edições comuns por essa época, que consistiam basicamente numa apresentação do texto latino, acompanhada de uma interpretatio, aqui já indicado, veja, interpretatione et notis illustrauit Petrus Danet, acadêmicos. Então, Pierre Danet ilustrou, comentou esses 5 livros, as fábulas desses 5 livros, com uma interpretatione, um ablativo de interpretatio, que você pode traduzir por paráfrase, né, por um comentário, uma interpretação, e com notas. Então é um tipo de edição comum por essa época, né, que é a edição que mostra o texto latino mais uma paráfrase, né, um comentário, ou mesmo uma explanação do conteúdo do texto. Bom, vamos dar uma olhada rapidamente nas páginas iniciais. Vocês vão ver que, enfim, tem lá o texto de abertura, que é uma epístola endereçada ao príncipe. Mais adiante, um pequeno prefácio, né, Praefatio, em que Pierre Danet explica ali os critérios dessa edição, os objetivos da edição e por aí vai. E mais adiante o livro propriamente, né, o índice aqui, e mais adiante esse tipo de apresentação que eu particularmente acho interessante, em que você encontra as fábulas assim dispostas, né, uma interpretatio embaixo, uma espécie de paráfrase da fábula, e uma paráfrase em prosa, né, que isso fique claro, né, uma paráfrase, ou seja, uma redação, digamos, facilitada dessa fábula, para que ela seja mais bem compreendida, e uma annotatio, né, um conjunto de annotationes, ou de notas aqui de edição,
em que o editor diz por que ele escolheu esta ou aquela palavra nos manuscritos aos quais ele teve acesso na composição dessa edição. Numa outra ocasião eu explico um pouco melhor a leitura desse tipo de anotátil, né, que a gente chama de maneira geral de aparato crítico, mas por hora eu quero ver com vocês rapidamente uma das fábulas, né, uma das fábulas que a gente leu no Latinitas, e a interpretatio dada lá por Pierre Danet, só para que você tenha uma ideia e, de novo, a título de curiosidade. Então essa fábula está lá na página, no PDF, página 95 e aqui página 65. Tem a fábula Vulpes et Ua, né, que você vê que é a segunda fábula do quarto livro. Está aqui embaixo. Eu vou só na próxima tela aumentar um pouquinho isso aqui para que você possa enxergar mais facilmente. Então aqui está, gente. Essa é a fábula 2, né? Eu só aumentei um pouquinho aqui na tela para que você veja. Algumas observações prévias, né? Existem alguns detalhes de tipografia que podem fazer com que você se confunda, né? A gente não está tendo aula disso, né? Só para ficar mais fácil a leitura aqui. Isso que parece um F, né? Na verdade é um S, né? Uma tipografia do S, a mesma coisa aqui. Bom, lendo a fábula, tem lá esse pequeno resumo, né? Spernit superbus, quae nequit assequi. Então, o soberbo, o arrogante, spernit, despreza, quae nequit assequi, as coisas que não consegue obter, que não consegue alcançar. Essa é a preparação para a leitura da Vulpes et Ua, né, a raposa e a uva. Volte lá na videoaula, ou volte lá no Latinitas, dê uma olhada de novo nessa fábula. Nós já lemos, nós já traduzimos. Vou só ler novamente aqui para você comparar com a interpretatio. Ele diz lá, né, Fedro, né, Fame coacta vulpis alta invinea uam adpetebat sumis saliens viribus. O T aqui é quase indistinto, né? O S aqui, essa forma que parece um F, né? Veja, se você se lembra lá do que a gente viu no Latinitas, essa expressão aqui, ó, alta invinea, que você pode ler na outra ordem, in alta vinea, né? Na alta videira, é um ablativo. E você se lembra que na primeira declinação a vogal A é longa. Como essa é uma edição didática, né, do século XVII, o procedimento aqui do editor foi marcar a vogal longa para facilitar a leitura do príncipe, para facilitar a leitura do destinatário principal dessa edição, colocando esse sinalzinho em cima do A para dizer para ele, olha, essa é uma vogal longa. Né? Bom, então traduzindo aqui, uma raposa, né, vulpes, coacta, impelida, levada, fame, pela fome, adpetebat, cobiçava, desejava, uam, uma uva, acusativo, objeto de adpetebat, desejava uma uva, in alta vinea, né, na alta videira, né, numa videira alta, a uva que estava numa videira alta. Sumis saliens viribus, saltando com as máximas forças, né? Saltando, a raposa saltando com as máximas forças, adpetebat, né? Tentava alcançar uma uva no alto da videira. Quam tangere ut non potuit, como não pôde alcançá-la, como não pôde tocá-la, né? Se quam se refere à uva, disceden seit, disse, ou diz, afastando-se. Non dum matura est, ainda não está madura. Nolo acerbam sumere, não quero pegá-la azeda, estando ela azeda. Aí vem a moral da história dada pelo próprio, ou o resumo aqui, né, da moral dado pelo próprio Fedro.
qui facere quae non possunt verbis elevant, adscribere hoc debebunt exemplum sibi. Então, aqueles, né, que, é a maneira de traduzir esse qui, aqueles que elevant, aqueles que diminuem, que desdenham verbis com palavras, por meio de palavras, quae non possunt facere, as coisas que não podem fazer. Então, aqueles que desdenham com palavras as coisas que não podem, que não são capazes de fazer, debebunt, futuro, deverão, adscribere, atribuir, né, este exemplo sibi, para si mesmos. Bom, lendo agora a interpretatio, né, eu vou colocar aqui embaixo para você uma transcrição para ficar mais fácil de ler isso aqui. A gente traduz da seguinte maneira. Então, diz ele lá, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, só que em prosa. Então, vulpes compulsa fame appetebat uam invinia celsa. Então, uma raposa compelida pela fome, appetebat, procurava alcançar uma uva invinia alta, invinia celsa, numa videira elevada. Então ele troca algumas palavras aqui, coloca numa ordem mais direta, repare, alta invinia ou invinia celsa. Né? Bom, Aciliens totis viribus, né? Saltando, pulando com todas as forças. É como ele traduz, ou como ele parafraseia, summis saliens viribus, saltando com todas as forças. Ut non potuit hanc contingere, como não conseguiu, como não pôde alcançá-la, ou alcançar esta, né, alcançar a uva, abiens, indo embora, é como ele parafraseia o discedens, abiens, indo embora, ait, diz, nondum maturuit, ainda não amadureceu. Nolo edere asperam, não quero comê-la áspera ou azeda. Aí vem a moral, né? Qui attenuant verbis, id quod non valent praestare, debent sibi assumere hoc exemplum. Então, aqueles que atenuam, ali ele havia usado o verbo elevant, né? Fedro havia usado esse outro verbo. O parafraseador usa atenuare, né? Aqueles que atenuam com palavras a coisa ou aquilo que não conseguem executar, praestare, devem assumir, devem pegar para si este exemplo. Então, essa é a interpretatio, né, uma paráfrase em prosa desse texto inverso de Fedro. E você vê que há outras palavras, em vez de coacta, você tem compulsa, em vez de summis viribus, você tem totis viribus, né, em vez de tangere, você tem um outro verbo, contingere, em vez de discedens, abiens, né? Em vez de nondum matura est, um adjetivo, ele usa um verbo, maturuit. Usa um outro verbo para elevant, ele usa attenuant, né? Coloca numa ordem mais direta, por exemplo, invinia celsa, em vez de alta invinia. Então são detalhes aqui na prosa que tornam o texto presumivelmente mais fácil de compreender para o leitor da época a que se dirige essa edição, né? Para os leitores a que se dirigem essa edição no século XVII. Bom, então eu coloquei aqui isso novamente a título de curiosidade para que você veja como esse tipo de texto pode ser trabalhado, né, de diferentes maneiras. Nesse caso, a gente não tem uma tradução, a gente tem uma paráfrase no latim do texto inverso. Tudo bem? Então é isso, gente. Mais adiante eu falo de outras
características desse mesmo tipo de edição e de outros tipos de edição, sobretudo o aspecto do aparato crítico, né? Diferente da interpretatio, já é a annotatio, né? Que são as anotações que se referem ao texto, né? ao tipo de escolha que é feita pelo editor ou aos critérios de escolha adotados pelo editor para compor aquele texto. Bom, mas isso fica para um outro vídeo, tá certo? Bom, a gente vai se falando ao longo das próximas videoaulas e ao longo de vídeos como esse daqui. Então, um abraço para vocês.